Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Estou rouco, continuo rouco. Ontem estava pior, estou melhorando. Agradeço ao pessoal que me medicou ou que indicou remédios através do e-mail, pessoal que enfim, abençoou contra o mal e, enfim, estamos aqui fazendo o jornal e da maneira possível, e eu peço desculpas pela minha rouquidão. Eu brinquei ontem dizendo que isso prova que eu ainda sou um ser humano e eu uso a mesma expressão. Olha, a Folha hoje sai com um grito impressionante, um grito que é bom para o Brasil. Dá uma espiada aí, está mostrando. PIB surpreende e cresce 1,4% com força de consumo e investimento. Resultado do segundo trimestre é o melhor desde o final de 2020. Governo Lula, do PT, deve revisar projeção de crescimento da economia do ano, agora estimado em 3% por analistas. Aí vem os mas o Vinícius Torres Freire tem um artigo a esse respeito, dizendo o seguinte: mal sabemos o motivo da melhora da economia. E aí tem o texto, que é importante: o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, subiu 1,4% no segundo trimestre de 2024 em relação aos 3 meses anteriores, acima das projeções dos analistas, né? E a alta é a maior desde o quarto trimestre de 2020, 13,3,7%. Segundo o IBGE, os investimentos produtivos na economia brasileira avançaram 2,1%. Tanto o consumo das famílias quanto os gastos do governo cresceram 1,3% ante o primeiro trimestre. O agro recuou 2,3%. E aí o ministro Fernando Haddad diz que deve revisar a projeção do PIB, etc., etc. E aí vem, além do Vinícius, vem outro mas, que eu vou colocar aqui para vocês, que é a manchete do Globo. Quer ver? O Globo já avança nas consequências desse aumento do PIB, que, na minha opinião, deve ser comemorado, pelo menos por algum tempo. Peguei o Correio Brasiliense, o Globo, olha o Globo. PIB do trimestre surpreende e eleva projeção de crescimento. Puxada por consumo e com bom resultado da indústria, alta de 1,4%, foi a maior da economia brasileira desde a reabertura. Desde a reabertura na pandemia. Para ter uma coisa no Globo, olha aí, aqui está o mas. Aí veja, PIB forte eleva a preocupação com a inflação e pressiona o Banco Central a iniciar alta dos juros. É aí que vem o mas, né? Já há previsões de subida maior dos juros ou ciclo mais longo de aumento. Tá vendo? Não é assim tão nesse instante,
há um quadro, uma fotografia de melhora. Isso que ocorre sem alguns elementos básicos para a manutenção de uma economia equilibrada, provoca inflação. E aí vem o Banco Central e para segurar ou para baixar a inflação, para tentar estabilizar, aumenta os juros. É esse o final da história, né? É esse o final da história. PIB forte eleva a preocupação com a inflação e pressiona o Banco Central a iniciar alta de juros. Ah, vamos lá para uma notícia que eu já tinha visto há algum tempo comentários a esse respeito, mas é interessante a gente voltar a esse assunto. 1 bilhão aqui no Globo, compra de blindados de Israel pelo exército, opõe Amorim a Múcio e divide o governo. O Amorim, que tem sido basicamente pró-palestino, pró-países árabes, e tem sempre mantido uma disfarçada posição anti-Israel, é contra, neste momento, que o Brasil compre esse material bélico de Israel. Não sei se o Brasil tem que olhar se há guerra ou não, se há o que está acontecendo em Israel para comprar. O fato é o seguinte: se nos interessa, se o material é bom, se o material tem um preço razoável, é claro que tem que comprar. Não tem que se mirar em assuntos de caráter político, ideológico, como quer o ministro Celso Amorim. Compra mesmo, desde que. Agora, isso vai ferir algumas intenções sempre do Brasil de ser uma espécie de intermediário, tal, que vem fracassando fragorosamente, vem fracassando de maneira terrível. Fracassou com a Ucrânia, fracassou, antes já havia fracassado em governos anteriores com o Irã. O Brasil foi meter o bedelho numa área que não conhece, onde não navega fácil. Agora, com a Nicarágua, na tentativa de resolver um problema de um bispo na Nicarágua, recebeu uma enxurrada de respostas o Lula do governo nicaragüense que ele tanto protegeu. Da Venezuela, que tributa homenagens ao ilustre ditador Maduro, e Maduro vem com ofensas contra o Brasil, e o Brasil não consegue ser o intermediário. Essa é a glória que o Lula procura. Então, sempre a visão de Celso, do ministro Celso, do Celso Amorim, é uma visão ideológica. Ele não quer que seja feita uma compra de Israel. Quero ver como ele ficaria se a compra fosse feita do outro lado. Não é. E o chato da história é que o ministro Celso Amorim, eu chamo de ministro porque ele é o ministro de fato. Então, o chato é que a gente nem ouve falar do ministro de Relações Exteriores, que vai tocando a burocracia do ministério e as relações burocráticas que o Brasil mantém com grande parte do mundo. Quem tenta brilhar muito, quem tenta brilhar mais, é Celso Amorim, que está dando com os burros na água, e a política brasileira naufraga e se une aos países autoritários com o que há de pior no mundo. Rússia, que eu acho que ele acha que ainda é a União Soviética, Coreia do Norte, Nicarágua, Venezuela,
São os países mais terríveis, né? E aí ele tem uma declaração dele hoje que ele desconfia. Ele acha que há uma Amorim diz que há uma escalada autoritária na Venezuela. Bom dia, ministro. Bom dia. Celso Amorim, assessor de Lula para assuntos internacionais, disse que o Brasil não aceita que haja prisioneiros políticos, ao comentar a ordem de prisão de Edmundo Gonzalez pelo regime Maduro. Não há como negar que há uma escalada autoritária. Mais uma vez, bom dia, ministro. Agora que o senhor descobriu, enfim descobriu. Agora, o importante é o seguinte: ele descobriu que há uma escalada autoritária, é contra esse tipo de prisão, mas o Brasil não faz nada, nada. Não tem uma palavra dura de condenação, uma ação dura que muitos países, que grande parte dos países importantes do mundo estão tomando contra essa ditadura. Sempre tem uma esperancinha, né? E o Lula, que achou que tudo o que aconteceu na eleição de lá foi normal, deve continuar achando, mas deve estar preocupado que o Brasil não consegue fazer nenhuma intermediação lá. Intermediação com quem? Intermediação porque a oposição ganhou comprovadamente a eleição. Aí vai sentar à mesa com o Maduro para negociar o quê? Você fica um pouquinho mais no governo. Não tem negociação. Como não tem negociação, ou é quase impossível a negociação, na Ucrânia. A Rússia vai lá e invade um espaço ucraniano, sem dúvida nenhuma. O ucraniano diz: isso é meu, e a Ucrânia tem que se sentar à mesa para, com Putin, resolver um problema. O Brasil também quer isso, né? Tem que ter diálogo. Que diálogo? O invasor, agora também tem um porém, que a Ucrânia está botando uma pontinha de invasão na gigantesca Rússia. Está lá em território russo, para desespero e desgaste do governo russo, porque ter um exército inimigo, e a Rússia reclama como se fosse vítima de uma ação autoritária, invadiu antes a Ucrânia. Aliás, todo o ministério do presidente Volodymyr Zelensky se demitiu ontem. Ele se demitiu e há uma renovação de governo. Olha, em tempos de guerra, fazer uma renovação do tamanho que está sendo feito, de quase todos os ministros, é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa, mas ele está fazendo. Deve estar havendo alguma dissensão lá dentro. Deve ter gente querendo a tal composição com a Rússia. Então ele está mudando praticamente todo o ministério, inclusive o ministro de Relações Exteriores. Todo o ministério se demitiu, né? O ministério se demitiu, que é um tipo de conduta que os ministros adotam, uma conduta uma conduta burocrática, né? Uma gentileza, eles se demitem e o presidente fica livre para, de qualquer maneira, realizar uma operação de um novo ministério. Eu vi um noticiário aqui que o Datena ia fazer uma visita a um bairro, a uma rua de São Paulo, se sentiu mal e teve que fazer exames no Hospital Sírio. Sou amigo do Datena, gosto, tenho uma admiração profissional por ele. Acho que ele tem um ideal político de tentar ajudar a população. Ele mergulhou nessa população desde que ele faz programas tidos populares, programas policialescos, ele conhece o drama da população.
mas não vejo no Datena a experiência política, talvez ele adquira para enfrentar uma eleição dessa, uma eleição animalesca. O Datena é uma figura que parece autoritária, um coração mole. Está fazendo mal para ele, está fazendo mal para o Datena ele participar da campanha. Não sei como ele seria como prefeito. Acho que ele se cercaria de gente boa. Não estou fazendo a propaganda dele, não. Não estou me referindo a um amigo. Agora, vai mal. A campanha vai mal, inclusive o Datena. Aliás, depois de elogiar o Datena, eu tenho que condenar o que ele fez na TV Gazeta, quando ele saiu do púlpito dele e se dirigiu agressivamente ao púlpito do Marçal. Eu achei que ele ia bater no Marçal. Aí eu conheço o Datena, mas aí houve um chega para lá, um deixa disso muito rápido, e ele nos poupou dessa agressão. Agora, toda essa campanha é uma campanha que eu nunca vi na minha vida, um horror, uma perdição. Ninguém tem proposta nenhuma para a cidade de São Paulo. A cidade precisa de soluções. Uma cidade que nasceu e cresceu de maneira desordenada, né? É mais um acampamento urbano que uma cidade. É do tamanho de um país. Eu olho para os candidatos. Eu já estive lá, fui secretário de imprensa de um prefeito, Figueiredo Ferraz. Naquela época os prefeitos eram nomeados, ele foi nomeado pelo governador, então governador Laudo Natel, depois demitido pelo governador Laudo Natel. Não é fácil e precisa de um conhecimento muito grande. Você precisa ter ideias e precisa ter saúde, viu? É difícil, é pesado, é um horror. Bom, o Partido Novo entrou com pedido para que o STF faça um julgamento da decisão de Moraes que derrubou o X no plenário. Quer que a decisão da primeira turma que referendou o ministro seja revista. O relator da ação é Nunes Marques, que é visto como ligado a Bolsonaro. O bispo Marcos Pereira desistiu de ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Ele é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele desistiu, ninguém sabe por quê, as coisas estão se amalgamando em direção ao presidente Lira fazer o seu sucessor. Caminham nessa direção. Tem mais notícia aqui da Câmara. Estão concitando o presidente do Senado para tentar emplacar um projeto de impeachment do Maduro, o impeachment do Xandão. Eu estou congestionado, com dificuldade de falar, estou usando essa desculpa para que você perdoe os meus erros hoje. Não, mas está difícil para falar mesmo. Olha aqui que o Lula fez. Isso é quer ver? O ministro do STF deve assistir ao desfile de Brasília do 7 de setembro ao lado do presidente da República. Quer dizer, o Xandão, convidado pelo Lula. Será no sábado, a partir das 8h45. A direita fará um ato contra Moraes no mesmo dia na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, o Lula
convidou o Xandão, Alexandre de Moraes, para ficar do lado dele, né, numa manifestação de apoio, uma coisa bonita do Lula, uma manifestação de apoio de alguém que, neste momento, está sendo alvo de ataques muito justos e, provavelmente, a maioria deles injustos, inclusive os de cunho pessoal. O MST ia participar do desfile. O MST, quer ver, mas o governo resolveu desistir de convidar o MST. Por quê? Sentiu, deve ter recebido o recado que a área militar não ficaria muito satisfeita se o MST participasse do 7 de setembro, dia da independência. A expressão usada aqui no boletim Poder Drive, onde vem essa notícia, é de que a presença do MST incomodaria os militares. Deixa eu ver qual é a exata. Havia incomodado os militares. Então, o governo alegou dificuldade de logística, e não quer dizer nada, né? Sabatina de Galípolo deve ficar para outubro. O presidente da CAI, Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, queria que a sabatina fosse em 17 de setembro. A data, porém, coincide com a reunião do Copom. Por regra, Galípolo estará em período de silêncio de 11 a 24 de setembro. Fica impedido de falar sobre política monetária. Haddad rebate Lira. Ministro da Fazenda afirmou que o modelo atual do juros sobre capital próprio precisa ser corrigido. Falou, quando questionado sobre a fala de Lira, sobre considerar quase impossível o Congresso apoiar aumentos nos JCP para ajudar o governo a cumprir a meta fiscal de 2025. Você acha que essa meta fiscal vai ser cumprida? Pode ser cumprida com um belo aumento de impostos. Essa ideia, claro, que deve estar perpassando pela cabecinha dos nossos queridos ministros. Um aumentinho, uma coisa que receba um outro nome, essa coisa assim, empréstimo temporário, coisa como a CPMF, que virou permanente, enfim, qualquer coisa, mas o Lira diz que não vai permitir aumento. Finalmente uma notícia boa. Após resistência e análise do projeto das mudanças na ficha limpa, ficou para as calendas. Não tem data marcada. Não tem data marcada. O que eles querem? Querem mudar, querem flexibilizar a ficha limpa. Começa pela mudança da marcação do prazo de cumprimento e vai por aí. É para facilitar a vida daqueles que sofreram as sanções da ficha limpa. Um horror, uma vergonha nacional. Será que um deputado, um senador desse, que se propõe a votar uma coisa desse tipo, tem coragem de, na hora do almoço, olhar para os seus filhos, para a sua família, tem coragem de olhar no espelho? Isso é uma vergonha, é gravíssimo, é no olhar para o Brasil, é olhar para o próprio umbigo, para os próprios piores interesses, né?
piores interesses de uma categoria que já não tem a simpatia da população, que são os políticos. A ministra do Meio Ambiente vai à Comissão do Meio Ambiente às 10 horas. Claro que ela fala sobre as queimadas que atingem o país. Tem gente dizendo que deve chegar, se não é que está chegando ao Rio Grande do Sul. A São Paulo já chegou. E eu insisto, estão combatendo, as imagens que a gente vê são dos heróis do fogo, bombeiros, pessoas que arriscam a própria vida, né, no sentido de tentar exterminar as chamas, desculpe. Mas isso é feito de maneira atabalhoada, né? Do prato para a boca. Não tem um planejamento anterior. Isso tem que estar pronto, isso tem que estar no papel. Os combatentes do fogo devem estar discriminados. Aí está tudo sendo feito no chute, e é, sim, senhor, uma culpa dos governos, especialmente do governo federal. Especialmente do governo federal. E aí, ninguém está cobrando do Lula como cobraram do Bolsonaro. Já vou dizendo que não estou defendendo o Bolsonaro, mas eu estou mostrando que algumas das atitudes da esquerda, que saiu de mão dada e cantando o hino nacional, são hipócritas. Hipócritas, porque com o Lula está acontecendo pior nas florestas brasileiras, e com o Bolsonaro só faltou dizer que ele ia com um fósforo lá para acender a fogueira. Bom, teve um ataque hacker ontem, na terça-feira, na Polícia Federal, e na quinta-feira, deixa eu ver, sistemas da Polícia Federal, e é isso. Logo que o Moraes mexeu com o X, tentaram, agora conseguindo, a Polícia Federal recuperou tudo e já voltou-se ao funcionamento normal. O ministro das Minas e Energia disse ter convicção de que o país não terá uma crise no setor energético em 2025. Você apostaria que aquele apagão que teve em São Paulo a semana passada foi uma pipa que encostou num fio? Você acredita? Uma pipa. O ministro afirmou que o momento é crítico, mas que o governo está fazendo um planejamento. Você acredita? Eu me divirto com essa gente. Eu ouço isso há 80 anos, minha gente. Há 80 anos são as mesmas coisas, as mesmas justificativas. Deixa eu ver aqui. O presidente da República diz que o resultado do PIB é fruto de muito trabalho e declarou ser mais uma boa notícia à economia. Haddad declarou que o governo vai atualizar as projeções de desempenho da atividade econômica se continuar forte como está. Tem lá uma série de declarações, tem a Venezuela e o Brasil se mostram preocupados agora, não fizeram nada, uma palavra, um pito, nada. Isso tudo é fumaça, não tem nada contra a ditadura da Venezuela, nada. Só essa tentativa ingênua que o Brasil se enrascou e levou o Lula a ficar contra a parede em face do mundo todo. O Amorim, isso eu já disse, falou em autoritarismo.
temperaturas acima de 30% em vários momentos nos últimos dias em importantes cidades brasileiras. Vamos ter que aguentar, vamos ter que aguentar. O ex-ministro Gantz, ex-ministro da Defesa de Israel, bateu firme no seu ex-colega Benjamin Netanyahu. Quer ver o que ele disse? O ex-ministro da Defesa disse que Netanyahu coloca seus interesses pessoais à frente do país. Afirmou que o premier perdeu o rumo. E pronto, tem muito mais coisa, claro, que a gente não podia dizer, não pode avançar, porque o jornal ainda é inelástico. E por que eu estou com essa garganta desse jeito? Quem tomou cafezinho conosco? Luiz Sérgio, o Milton Dutra, o Roger Amaral, o Wagner Alves, Giovanni Rea, Iraci Pacheco, Marcos Douglas, Hélio Barbosa, Edinaldo de Assis, Eclésia Maria e Beni Salles. Nós contamos com os serviços técnicos aqui em Nova York, da onde estamos transmitindo, do Cássio Emerick. Os outros estão em São Paulo de folga, mas logo voltaremos. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Me perdoem pelas falhas de garganta que acabam ocasionando outras falhas e tenham um bom dia.